Olá e bem-vindo ao nosso conteúdo sobre o panorama bíblico de Atos dos Apóstolos. Aqui estão os principais pontos que você precisa saber sobre este livro da Bíblia. Autor. O autor de Atos dos Apóstolos é o mesmo autor do Evangelho de Lucas, que é considerado Lucas, um médico e companheiro de Paulo. Data. Atos dos Apóstolos foi escrito cerca de 80 a 90 depois de Cristo. Público. Atos dos Apóstolos foi escrito para os primeiros cristãos e para qualquer pessoa interessada em aprender sobre a história da igreja cristã primitiva. Contexto histórico. Atos dos Apóstolos descreve a história da igreja cristã primitiva, desde a ascensão de Jesus até a prisão de Paulo em Roma. O livro aborda o crescimento do cristianismo, incluindo a formação de igrejas e o trabalho missionário. Contexto político. Atos dos Apóstolos foi escrito durante o reinado do imperador Romano Nero, quando os cristãos eram perseguidos por sua fé. Principais histórias. Algumas das principais histórias de Atos dos Apóstolos incluem a ascensão de Jesus, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, a conversão de Saulo, as viagens missionárias de Paulo e a prisão e julgamento de Paulo em Roma. Conversão de Saulo. Uma das histórias mais dramáticas de Atos dos Apóstolos é a conversão de Saulo, que era um perseguidor implacável dos cristãos. Ele se converteu ao cristianismo depois de ter uma visão de Jesus no caminho para Damasco. Viagens missionárias de Paulo. Atos dos Apóstolos também descreve as 3 viagens missionárias de Paulo, onde ele pregou o Evangelho e fundou igrejas em toda a região do Mediterrâneo. Principais personagens. As principais personagens de Atos dos Apóstolos incluem Pedro, João, Paulo, Barnabé, Tiago e Estevão. Principal versículo. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Atos 1h08. Curiosidade. Uma curiosidade interessante sobre Atos dos Apóstolos é que o livro nunca menciona o que aconteceu com Pedro ou Paulo depois de suas prisões em Roma. Há evidências históricas de que Pedro foi executado e Paulo foi martirizado, mas o livro termina antes desses eventos. Ensinamento principal. O ensinamento principal de Atos dos Apóstolos é que a obra do Espírito Santo é essencial para a propagação do Evangelho. O livro também enfatiza a importância da oração, da pregação do Evangelho e da unidade na Igreja. Atos dos Apóstolos nos ensina que, apesar das dificuldades e perseguições, a mensagem do Evangelho deve ser proclamada em todo o mundo. Esperamos que este panorama bíblico de Atos dos Apóstolos tenha sido útil para você. Curta, compartilhe e não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais conteúdos bíblicos.